para a mulher o cabelo é o nosso escudo, é onde transforma muitas coisas, é onde a gente deposita muita expectativa também, muita frustração. Mas às vezes certas frustrações e certas expectativas, elas não vêm por conta do cabelo, somente. Elas vêm de momentos que nos levam a fazer certas coisas. Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, seja o horário que você esteja vendo esse podcast. Com certeza mais um podcast que a gente vai trazer aqui ensinamentos e compartilhar com vocês aquilo que a gente tem aprendido nesses anos aqui pelo mundo. Estamos aqui em Dubai e vamos convidar aqui uma pessoa muito especial que já domina aqui o ramo do beauty, especialmente dos cabelos, né? E que inovou e empreendeu aqui em Dubai nesse ramo que é um ramo muito requisitado e um bem que todas as mulheres precisam sentir bem, né? E ela leva isso com muito detalhe, requinte. Então ela já tem 24 anos de profissão, 11 anos aqui em Dubai, 7 anos do primeiro salão predominante da língua portuguesa, é um salão luso-português. Ela já está casada há 10 anos e está 13 anos junto com seu companheiro. Então, uma pessoa muito especial para mim, e é com muito orgulho e com muito prazer que eu trago aqui no nosso podcast, pela primeira vez, a excelentíssima Cristina Leal. A senhora, minha esposa. Que introdução, hã? É verdade. Foi. Então, a senhora que se dizia ser tímida, né? E até hoje é, mas que tem se evoluído bastante nesse meio da comunicação. Muito obrigado por ter aceitado esse convite de estar aqui sentando frente a frente aqui nesse podcast. Senhora Cristina Leal, me fala como que você veio até aqui e como que acrescentou e como é que surgiu o início dessa carreira de ser uma cabeleireira tão prestigiada aqui em Dubai. Ou seja, eu vim para o Dubai por conta de ti, né? Por causa de ti. Nós conhecemos-nos em Portugal e de facto, o Márcio já estava a trabalhar aqui. Márcio. Já pode falar o Márcio. Já estavas aqui a trabalhar. Também podes falar, né? Pronto, eu exatamente, acho que essa é a parte. Acho que essa é a parte, tu deves começar a falar. Não. E a realidade, nós conhecemos, vivemos um ano em Portugal e o Márcio literalmente falou-me que eu adoro Portugal, mas se eu tiver a oportunidade de voltar para o Dubai, eu prefiro ir para o Dubai. E namoro à distância não funciona. Ele foi bem sincero comigo, e não me deste muita hipótese. Ou vem ou fica. Eu acabei por, lá está, apesar de muita dificuldade, né, que acabamos por passar, acabei por decidir, senti de facto no meu coração que eu queria ficar, independentemente se o nosso relacionamento ia dar certo ou não, mas eu senti no meu coração que tinha que passar por aqui. Apesar de todas as incertezas, eu não falava inglês, eu, né, vinha acompanhada com um namorado, então nada era muito certo. E a minha vida, na realidade, em Portugal, ela estava certa, né? Eu tinha a minha família, tinha os meus amigos, já trabalhava na mesma empresa há 10 anos. As minhas clientes eram como fosse a minha família também, porque eu comecei a trabalhar com 17 naquela empresa. Então foi quase aquela loucura de trocar o certo pelo incerto. Mas sem dúvida que foi
a melhor decisão da minha vida. Love, love, love. Well, e como é que... Fala aqui um pouquinho como é que começou a paixão pelos cabelos. A paixão pelos cabelos. Eu acho que desde muito cedo, desde muito pequena, que realmente eu sempre tive uma atenção maior à beleza, né? Acho que a beleza me causava algum... Hoje eu consigo ter esse entendimento melhor, né? Ela causava-me uma certa ordem na minha vida e dava-me um brilho no olhar, né? Diferente. Meus pais são agricultores, a gente vivia numa aldeia e então eu sentia que às vezes as coisas que vinham da cidade, né, traziam assim um brilho diferente, que era mais organizado, que era diferente. E então eu sempre tive essa vontade, de alguma forma, de explorar algo diferente. E quando eu olhava para a TV, né, na realidade, na altura, havia muitas novelas, etc. Os atores, no caso as atrizes, né, eram basicamente as mesmas. Eu tenho isso em memória de ver novela, né, as novelas brasileiras, e de eu ficar tão fascinada com a mudança das personagens, mas ou seja, que basicamente aquilo que me chamava a atenção é que a mudança do cabelo era muito impactante, que fazia com que automaticamente a pessoa parecia outra, e isso chamava muito a atenção. Então, desde muito pequenina, eu achei que eu queria ser cabeleireira, mesmo sem ter qualquer certeza, né, do que é que isso iria, né, ser, mas eu sempre quis. Então, a partir dos 14 anos, mais ou menos, a partir dos 14 anos, acabou por surgir uma opção de eu ir trabalhar, ou começar a trabalhar ao fim de semana, mesmo já estava a estudar, e começar a trabalhar ao fim de semana, para realmente saber se era, ou seja, se eu tinha vocação com pessoas. Uma coisa é gostar de cabelo, outra coisa é saber lidar com pessoas. Como é que, por exemplo, eu vejo que hoje em dia a escolha da profissão para muitos adolescentes, para muitos jovens, é uma escolha difícil, né? Porque hoje em dia tem tanta coisa que anda à volta, né? E você nunca... Umas vezes são influenciadas pelos pais, outras vezes é influenciada, pode também seguir aquilo que realmente gosta. Mas como é que você teve essa certeza com 14 anos, eu quero ser cabeleireira? Eu acho que não tem como. A gente, de alguma forma, a gente é influenciada pelo ambiente, aquilo que nos rodeia, né? E eu acredito que, na altura, aquilo que eu via de um pouco diferente, né? Olhando assim, talvez possa-me ter... Lá está, pode ter atraído de alguma forma, né? Era a Alcina, a madrinha da minha prima, né? Que ela vivia em França e ela era cabeleireira. Então, eu lembro de olhar para ela, sempre achei muito bonita. Então, isso atraía-me, ou seja, a forma com que ela trabalhava e tudo isso. E ela, sendo cabeleireira, eu achei, eu quero ser assim, né? De alguma forma, eu achava tudo muito belo, aquilo que ela fazia, né? Então, eu acho que eu possa ter sido influenciada, sim, talvez por ela, né? Eu lembro da minha mãe também dizer que gostava de ser cabeleireira. Eu acredito que tão jovem, de alguma forma, eu acho que eu possa ter sido influenciada por isso, né? Mas o que é certo é que era algo mesmo que estava dentro do meu coração, que eu quis mesmo muito cedo ser. E não te fazia certa confusão, tipo, na escola, eu quero ser médica, eu quero ser isso, e tu... É assim, foi difícil. O que as professoras falavam para ti? Então, eu saí da escola com o 9º ano, né? E eu lembro que na altura havia uma psicóloga na escola, né? Que ela nos ajudava, nos orientava basicamente para saber o que é que iríamos seguir, ou seja, do 10º ano, 11º. Graças a Deus a escola que eu estudei foi incrível, tivemos sempre um acompanhamento ótimo e acredito que fizeram isso pelo bem, mas eu lembro que nós estávamos no anfiteatro e, como tu conheces, né, eu sou bastante tímida, e eu lembro-me que nessa altura eu lembro de ter procurado ajuda para tentar saber aonde é que existia curso de cabeleireiro, porque também ninguém sabia, né? Não havia assim essa informação, ninguém queria ser propriamente cabeleireiro. E eu lembro da psicóloga no anfiteatro, né? Isso foi assim algo que me ficou um pouco marcado, mas eu também fico orgulhosa de ter sido corajosa naquele momento. Dela ter feito a pergunta a todos os coleguinhas juntos, né, a perguntar, se vocês... porque ela queria que eu continuasse a estudar, óbvio.
talvez ela achava que eu não era madura o suficiente para decidir, para ter uma decisão de uma profissão tão cedo, né? E eu acredito nisso. E eu lembro dela, à frente de toda a gente, perguntar assim, se vocês um dia recebessem um currículo de uma profissional, essa profissional era cabeleireira, uma tinha o 12º, ou a universidade, e a outra tinha o 9º ano, qual é que vocês escolhiam? E toda a gente, obviamente, falou, né, quem tinha o curso superior ou quem tinha o 12º. Só que eu lembro-me de eu ter-me afirmado e eu ter dito, mas cabeleireira não é pelo talento, não propriamente né, pelo que a pessoa é na escola. Então, isso realmente ficou marcado, eu fiquei um pouco na dúvida, mas eu tinha certeza que eu queria começar logo a trabalhar, até porque eu já trabalhava ao fim de semana, então eu queria começar a viver aquilo quanto antes, né? Então foi logo direta naquilo que queria, né? É. E ou seja, o fato de você ter começado a estagiar logo com 14 anos, você acha que facilitou para que você continuasse seguindo aquilo que queria e tivesse mais certeza daquilo que queria? Sem dúvida. A minha mãe, né, coitada, tipo, não sabia muito bem, eu sempre tinha muita certeza no meu coração, apesar de eu ser muito insegura, etc., mas daquilo eu sempre tive muita certeza. E então a minha mãe foi pedir ajuda e eu tive, lá está a Arminda, né, ela sem dúvida está no meu coração até hoje, porque realmente ela foi uma mentora para mim, ela abriu os braços, né, porque ela podia, tipo, vem aqui atrapalhar do que ajudar. Então era uma miúda de 14 anos, a minha mãe foi comigo, olha assim, eu ouvi dizer que precisava de ajuda, eu tenho a minha filha que diz que quer ser cabeleireira, ela não sabe nada, mas se você aceitar ajudá-la a entender se ela tem vocação para isso, ela fica aqui a ajudar e você ensina tudo aquilo que puder. E ela aceitou. E então foi a partir dali que abriu as portas. Sem dúvida que ela foi assim. Foi ela que me levou depois, ou seja, com 15 anos eu comecei a tirar o meu curso de cabeleireiro em Leiria, ou seja, noutra cidade, que não é tão longe, mas de qualquer forma fez com que eu vivesse fora de casa dos meus pais, né? Tão cedo. O curso de cabeleireiro em Portugal são 3 anos, certo? Sim, agora neste momento eu não sei muito bem como é que funciona, mas na minha altura... É um curso técnico ou é quase como uma faculdade? Como é que... É um curso técnico. Neste momento eu acho que já dão alguma equivalência, mas na altura era um foco de curso técnico, ou seja, mais profissionalizante. O que há nessa área? O que existe faculdade de beauty? O que tem de curso superior nessa área? Assim, basicamente são as especializações, né? A gente acaba por fazer a base, depois tem todo até hoje, né? Como tu sabes, eu estudo. Então, ou seja, não existe propriamente uma faculdade, né? E é aquilo que eu já te expliquei. Se existisse uma faculdade que eu poderia fazer, seria psicologia, porque a gente, na realidade, mais do que a beleza, a gente lida com pessoas. Então, o mais bonito desta profissão é realmente a gente lidar com pessoas. E eu acho que vai muito além dos cabelos. Aonde é que toca o cabelo na autoestima da pessoa? Onde é que toca isso? Porque, por exemplo, eu rapo a cabeça, né? Agora eu fui rapar. Para mim, desde que faz o básico, que é a barba e rapa o cabelo e a barba, ok, não há, mas a mulher não. Fazer umas luzes, fazer o corte, isso... Mas da mesma forma que tu, para te sentires melhor, para te sentires bem, para te sentires preparado. Eu faço a barba e o cabelo quase toda semana. E não sou eu que faço. E não é ela, quase todas. Ou seja, quase toda semana que eu faço aqui podcast, tem que fazer aqui a barba. Continuando, Ok, desculpa. mas ou seja, basicamente, esse movimento que tu fazes, ele tem um porquê, né? Ou seja, no caso a barba é quase como se fosse a maquiagem da mulher. É essa força que nos dá, essa organização. Novamente, a beleza é ordem. Seja uma ordem, lá está, onde a gente vê as coisas belas, a gente fica mais preparado. Né? Eu também, para vir para aqui, eu fiz a minha maquilhagem, eu arranjei o meu cabelo. Isso, de alguma forma, dá uma certa estabilização. Né? Isso é qualquer ser humano. Né? Tanto que, se nós repararmos, a pessoa que perde o brilho por ela própria, ela nem isso ela faz.
Nem lavar o cabelo ela faz. Isso é realmente, quando chega nesse limite, é realmente a perca de tudo. Então, o quanto é que o cabelo é importante? É muito. Só que o cabelo, muitas das vezes os homens não têm essa noção, né? Mas para a mulher o cabelo é o nosso escudo, né? É o nosso escudo. Então, é onde transforma muitas coisas, é onde a gente deposita muita expectativa também, muita frustração. Mas às vezes certas frustrações e certas expectativas, elas não vêm por conta do cabelo, somente. Elas vêm de momentos que nos levam a fazer certas coisas. Já chegou mulheres que falam assim, olha, tô meio... Ou que não fala, ou que você sente que está meio embaixo, e essas mudanças no cabelo tem a parte emocional, como é que funciona? Eu acho que na maioria, ou seja, todas como é que eu te explicar? Todo o cuidado pessoal, ele vem de uma parte emocional. Lá está, novamente, a estabilização, certo? Agora, há momentos que a pessoa esquece dessa parte e ela vai tentar fazer o resgate. E daí, às vezes, o cuidado do profissional nesse momento de resgate. Que é o quê? É ter um profissional que ele consegue olhar para além daquilo que a pessoa está a pedir. Que é só a parte técnica do cabelo. Mas, às vezes, não é só a parte técnica, não é? Ou seja, há um cuidado a mais. A gente está a mexer, né, com o cabelo da pessoa. Ou seja, a gente toca na cabeça. É algo muito especial, não é? Então, ter esse entendimento, esse cuidado com o cliente, eu acho que é incrível, né? E como é que é, por exemplo, em termos de... Quantas vezes que a mulher geralmente dá ou seja, as cores, as mechas, qual que é a diferença disso tudo? Então, basicamente, né, eu tenho feito a análise da coloração pessoal, né? E aquilo que eu tenho vindo em busca, né, é cada vez trazer mais soluções para os clientes, né? Tentar perceber cada vez mais onde é que eu posso ajudar a cliente. E nisso, tento me especializar cada vez mais, etc. Mas nada mais ou seja, muitas das vezes a gente anda à procura de algo fora que está dentro de nós. Então, quando, de alguma forma, nós conseguimos trazer tudo aquilo que a gente já tem dentro de nós e reproduzir na parte externa, a pessoa ela sente-se muito mais confiante, não tem como. Só que muitas das vezes a gente procura o reflexo do outro e tenta trazer para nós. Será que este fica bem para mim? Mas não, quando a gente percebe, ok, eu tenho este subtom e eu consigo replicar quais são os melhores tons, quais são as melhores cores para aquela pessoa, algo mais específico e mais especializado, é obviamente que a pessoa brilha muito mais. E aí ela de facto sente a firmeza, né, de que não precisa de procurar fora. Ela só precisa de reproduzir aquilo que ela já tem, naturalmente. E como é que você identifica isso? Estudando, né? E fazendo a análise, no caso... Uma coisa é da coloração, né? A análise da coloração é aquilo que você tem feito, né? Sim. Depois eu quero que fale um pouquinho melhor sobre isso. E outra coisa é a parte psicológica da pessoa. O que fica bom para a pessoa de acordo com... Onde é que você consegue identificar os dois lados disso, né? Porque antes não existia isso da coloração, né? E hoje em dia a coloração é importante, a gente sabe que é importante, mas como é que era esse trabalho feito psicológico da pessoa para entender o que encaixa em cada um? Normalmente eu explico à minha cliente que isto pode às vezes chocar um pouco, né? Mas é a realidade. Normalmente a cliente ela vem com um sonho, certo? Muitas das vezes ela expõe esse sonho, muitas das vezes ela guarda para ela. O que é o sonho? É alguma novidade que ela viu no momento, alguma trend, né, do momento. Esse é um ponto. O que é que o profissional normalmente faz? A expectativa da cliente é que o profissional olhe para ela e diga assim, o que é que me fica bem? E o profissional vai dizer, eu acho que fica bem X. Só que o profissional, se nós formos observar individualmente cada profissional,
nós somos, de facto, artistas, né? Então, cada artista, ele tem uma tela em branco e ele tem uma assinatura. Então, ou seja, eu vou direcionar a cliente ao meu gosto pessoal. Eu nunca vou direcionar a cliente olhando só para ela. É óbvio, quando nós temos anos de experiência, a gente tenta chegar cada vez mais dentro do sonho dela e entender aquilo que encaixa na vida dela, certo? Mas é ser cruel com a cliente, do género dizer assim, eu sei o que é que fica bem. Porque amanhã muda a trend e assim, não, vamos mudar, porque agora isso já não funciona, vamos passar para outro. Mas não era isso que me ficava bem. Então, é de alguma forma iludir, né? Porque a pessoa vai me perguntar a mim uma coisa, vai perguntar a outro profissional vai ter uma opinião diferente. Então, porquê? Porque nós estamos a trabalhar com os nossos olhos profissionais e criativos, do nosso gosto. É uma questão de estilo do profissional? Exatamente. A realidade é essa. Agora, qual é o trabalho que eu tento fazer? É realmente escutar a cliente, né? Na maioria, eu tento fazer a coloração, a análise da coloração pessoal. Dessa forma, pelo menos, eu consigo ajustar a cor para o estilo dela. E, obviamente, a nível de tendência, há tendências que são, sei lá, o contorno mais focado. Há outras que é balayage mais natural. Então, aí já vai um pouco o gosto pessoal da cliente. E, sem dúvida, essa é a diferença de passar uma vida entre tentativa e erro, entre ser um pouquinho mais objetivo em relação à cor. E daí é que está a questão. A parte emocional com a parte das cores são... Lá está, quando nós descobrimos a parte das cores, já fica uma estabilização muito melhor. A pessoa já fica muito mais tranquila. Ela não precisa de buscar muito além, né? Ela já sabe. Então, essa busca constante de preciso mudar de profissional, eu preciso de chegar nisto e preciso de ir ali... acaba por ser essa questão, essa dúvida que acaba por existir. Realmente, qual é que é a cor que me fica bem? Essa é a pergunta da maioria. É de gente, Cristina, o que é que me fica bem? Não tem como ser só eu editar. Passa por fase da cliente. Ela chegar, é assim, hoje eu estou com vontade de cortar o meu cabelo. E o cabelo curto fica mal? Não. Se essa é a vontade dela, ela vai viver aquele momento dela. Não vou ser eu que vou dizer que fica mal. Porque são momentos das pessoas. Então, ou seja, há momento que a pessoa sente... Dizem aquela cena do Sansão, né? Que era a coisa que cortava o cabelo e o cabelo... Tirava a força. Tirava a força. Mas às vezes pode ser o contrário. E tu sabes, eu passei por uma fase dessas, na realidade. E tu lembras disso, né? Assim, eu não vou cortar o teu cabelo. Eu nem conseguia dormir. Porque para mim o meu cabelo, durante muitos anos, foi o meu escudo. Eu era loura, o cabelo lindo, maravilhoso. Só que quando a gente começou a pensar, ou seja, quando a minha mentalidade começou a mudar, eu comecei a sentir que o meu cabelo não se adequava à mentalidade naquele momento que eu estava a ter. E eu decidi libertar-me desse escudo. E decidi, não sei, eu senti dentro de mim que eu precisava me libertar do meu cabelo, de alguma forma, para sentir assim. Quando você tinha um cabelo louro, você se sentia tipo uma Barbie? Toda a gente elogiava o cabelo, né? Era só o foco do cabelo. Lembras? E eu decidi cortar o cabelo por aqui. E tu disseste, mas eu preferia... Mas eu sempre te expliquei, tipo, não tem a ver... Eu sei que eu posso ficar mais bonita do cabelo longo, mas tem a ver com a minha fase no momento. Eu precisava disto para continuar a andar para a frente. Lá está, emocional. Eu precisava de cortar a antiga Cristina para recomeçar outra. E lá está, é como os papéis das novelas, né? De alguma forma. A gente precisa de às vezes, cortar né? o embrião, né? O umbilical, né? Para conseguir viver outra passagem. Eu estava a sentir que eu estava a querer viver outra passagem que aconteceu, de facto, e muito forte na nossa vida, e eu precisava daquela força. Porque não sei, mas eu precisava me libertar do cabelo naquele momento. Eu precisava de viver outra personagem, que não aquela que eu via todos os dias. E então isso fez com que eu nem conseguia dormir. Chegou um ponto que eu preciso cortar o meu cabelo. Amor, cortas-me o cabelo? E tu, não, óbvio que não te vou cortar. Espera que a tua mãe te corte. Eu não aguentei, eu cortei sozinha. Eu não me arrependi. Durante anos eu fiquei com o cabelo mais curto. Agora voltei a deixar crescer. Mas são fases. E eu olho, e não era porque eu me sentia mais bonita, era porque naquele momento eu precisava daquilo. E você vê isso muito diariamente? Porque sempre.
sempre. São muitas clientes que vai ali todos os dias, cada uma personalidade diferente, uma fase diferente, e você lidar com tudo isso, como é que é isso? Sempre. E lá está, essa parte emocional, eu fiquei muito sensível a isso, porque houve uma vez que eu cometi um grande erro. Esse grande erro ficou marcado para mim, para o resto da vida, como um exemplo. Houve uma cliente que eu cuidava em Portugal e era uma cliente que fazia sempre o mesmo. Uma cliente super querida, que eu sei que ela gostava muito do meu trabalho, mas não era muito comunicativa, assim, ou seja, era simpática, etc. Mas aquela cliente que não conseguia assim, ir profundamente, não conseguia entrar no emocional dela. Até que houve um dia que eu lembro que estava bem na moda de usar o cabelo curtinho. A princesa do Monarch tinha cortado, eu lembro, a Leonor Poeiras também tinha ficado magnífica com esse corte, então, ou seja, a trend tinha vindo. E eu estava assim, nossa, ficaram tão bonitas, etc. Porque às vezes temos essa questão, que achamos que a mulher só fica bem de cabelo comprido, né? E há mulheres que revelam ainda a beleza, né? Ela sobressai com o cabelo curto. E eu lembro que tinha passado essa visão, ou seja, a trend naquele momento. E essa cliente decidiu e disse, olha, eu quero cortar o meu cabelo curto. E eu, meu Deus, não acredito. Eu nem pensei duas vezes, obviamente, cabeleireira, ficou entusiasmada, cortei-lhe o cabelo. Eu e toda a gente, que ela ficou um escândalo. Ou seja, imagina uma pessoa que era super reservada, etc. E ficou linda, assim, tipo, o cabelo curto, de facto, deu-lhe assim uma expansão. Ela ficou mais... completamente. Só que bem, a parte triste, né? Passado uns meses, eu cortava o cabelo da família toda e ela veio no salão e depois eu perguntei como é que ela estava a sentir com o cabelo e ela disse, foi a primeira vez emocionalmente que ela falou comigo. Na realidade, senti muito mal. Chorei muito e arrependi-me imenso. Mas porquê? Tu estás linda, né? É assim, era a última coisa que eu queria era chamar a atenção. E, de facto, chamei a atenção no pior momento. Mas como assim? Eu não comentei contigo, mas tinha acabado de falecer um colega de trabalho com AVC, tipo, tinha acabado de vir do funeral, ou seja, dela. Tinha morrido outra pessoa da família, ou seja, ela, literalmente, emocionalmente, ela não estava bem. E eu, com o meu entusiasmo, nem sequer perguntei, né? Nem sequer achei estranho essa atitude dela querer mudar, quando era uma pessoa que ela nunca quis mudar de cor de cabelo, nem de cor, nem nada. Eu sei que aquilo ficou um peso a martelar na minha cabeça, né? E a partir dali, e as minhas clientes sabem, que quando a cliente diz assim, quer fazer uma transformação, eu pergunto assim, há quanto tempo estás a pensar nessa mudança? E eu não corto. Eu não faço nenhuma transformação se a pessoa disser assim, pensei há 2 dias, há 3. Se é uma mudança grande, eu digo à cliente para ela esperar, porque às vezes temos o nosso período, estamos TPM, estamos chateadas com alguma coisa e é só um momento que às vezes só lavar o cabelo e cuidar de nós, ele passa. Só que ainda às vezes em mãos que não ouçam, como eu já um dia fiz, a pessoa faz um estrago e esse estrago demora muito tempo a crescer, a corrigir. Então, desde essa altura, eu confesso que comecei a olhar muito mais, ou seja, eu acho que eu sempre fui muito sensitiva, mas a partir daquele momento eu jurei para mim mesma que eu nunca mais ia fazer isso. Cristina, fala para nós uma situação interessante que já nos tempos dos reis, os cabeleireiros, as cabeleireiras que andavam com as rainhas, né? Hoje as cabeleireiras andam, os maquiadores andam com as influências. Qual que é o papel do cabeleireiro na sociedade? Eu acho que é um papel muito importante, sem dúvida, né? É aquilo que eu costumo dizer, observando pelo Covid, né? Na realidade, aqui no Dubai, nós fomos os quartos a abrir, ou seja, tinha a farmácia, o supermercado e o hospital. Nós fomos os quartos, depois desses 3, a abrir. Porque as pessoas precisam... Porque as mulheres precisavam de recuperar esse sentido. E mesmo maridos, e nessa altura eu lembro-me que houve muitas clientes que nunca tinham ido ao salão, nunca. Mas naquela fase foi tão difícil que, às vezes porque achavam que era caro, ou porque não queriam dar um investimento tão grande, ou porque
lá está, às vezes o marido não conseguia dar, né, visualizar o valor daquilo. Muitos maridos disseram assim, não, então olha, se é para ir, vai lá naquele lugar. Se é para te deixar bem, porquê? Porque naquele momento deu para perceber o quanto é que realmente a beleza era importante, né? E muitos maridos também perceberam que, tipo, lá está, não fazer o retoque de raiz todos os meses faz um impacto na mulher. Visual, emocional, tudo. Lá está, a ordem. A beleza é a ordem. É a ordem do ser humano. É a ordem do ser humano, é aquilo que nos alinha. Chegar com o cabelo zoado quer dizer que você é uma pessoa que não tem ordem na sua vida, não é uma pessoa que está organizada. Se tu te olhas para o espelho e tu não gostas daquilo que tu te vês, tu te sentes, né? Ou seja, se alguma vez já passaste por uma fase menos boa, com certeza, fisicamente, olhando para ti no espelho, estavas acabado. Entendes? Não foste fazer a barba, não, lá está, se calhar nem tomar banho, tomaste direito e a pessoa vai, certo? Então, ou seja, lá está, por exemplo, uma fase que a pessoa esteja numa depressão, etc., é muito importante, às vezes, só ir lavar e secar o cabelo, porque ela não está a sentir isso no coração dela. E é muito importante a gente saber disso. Às vezes a gente não está a sentir, está-se a sentir a pior coisa do mundo dentro do nosso coração. Mas é importante a gente saber, quando está nesses momentos, o melhor sítio a ir é um facto. É ir no salão, lavar o cabelo e secar, porque automaticamente aquilo que tu vês já te dá outra proposta. Pôr um pouquinho de maquilhagem, ou o que seja, porque isso vai te estabilizar. E é também um conforto de ter alguém cuidando de ti? Também. Não quer dizer que seja só um profissional a fazê-lo isso, né? Mas tipo, a pessoa pode fazer em casa, mas sem dúvida. E, assim, como eu estava a explicar, nós tocamos na cabeça das pessoas. Quem é que toca na cabeça das pessoas? Tipo, é difícil alguém chega e mexe na tua cabeça, né? Não é só no cabelo, é algo muito íntimo. E por isso é que as clientes, elas escolhem quem é que, né? Quem é que toca nos seus cabelos, quem é que toca no seu íntimo, porque não tem como. É uma energia, né? É uma energia, não tem como. Por isso é que muitas das vezes as profissionais, elas ficam muito próximas das clientes, porque a cliente não tem como ela não se abrir. A vulnerabilidade, ela acaba por aparecer, porque ela está interligada. Ou a força, ou ir lá para festejar, ou, né, tipo, alguma coisa boa, lá está, que aconteceu na vida também, a pessoa vai lá para celebrar, não é só coisas ruins. Bem pelo contrário, as pessoas vão lá para celebrar também. Como é que é o momento da mãe que tem os filhos, sei lá, ou também dos momentos difíceis? Como é que é esse momento da mulher para ir no salão de cabeleireiro? Como é que é? Explica-me lá. Qual é a sensação que é tenta-me descrever a mente de uma mulher que trabalha pra caramba, que tem um dia super agitado e ainda precisa se arrumar e ficar bonita para poder, ou seja, para o namorado, ou para o marido, ou para a reunião, assim como também a mulher que está grávida, que tem as mudanças do corpo e tem que se sentir bem. Tenta me descrever um pouco isso. Lá está, são fases da mulher, certo? E aquilo que eu estava a dizer, a mulher, ela não vai só lá porque ela está menos bem, né? Ela vai lá também para celebrar. Normalmente também somos as primeiras a saber que as mulheres estão grávidas, né? Então, e é isso, acho que todos os passinhos... Ou seja, a cabeleireira e a mulher, ou seja, são tem uma... Pode não ser, né? Também é verdade. Pode sim. ser o cabeleireiro. Sim. No caso mas tem uma certa interligação ali uma cumplicidade de energia, né? Com essa proximidade, como você descreve, é isso? Exatamente. Pelo facto, realmente, de que quando a pessoa vai lá, ela não vai só pelo cabelo. Entendes? Então, é todo um cuidado. E quando tu sentas e tu falas com a cliente, tu consegues entender
o porquê que ela veio. Entendes? Muitas das pessoas pensam que a pessoa só vai ao salão por conta do cabelo. E não é isso. É muito mais do que isso. É além um 360. Disso. É além disso. Agora, resta se o profissional quer saber ou não. Às vezes não interessa, né? Porque demora muito tempo descobrir isso. Mas lá está, é o que faz. Por exemplo, né? Tem a nossa amiga, né? A Carida, vai lá de Portugal para fazer o cabelo. É muito, ou seja, a gente já trabalha juntas há muito tempo. Então é tipo, não tem a ver só com o resultado da entrega do cabelo. Fala, pessoal, fala essa cliente que já está contigo há muitos anos e que vem de Portugal para aqui, né? Fala para aí. Exatamente. Ou seja, já em Portugal, ela já ia de Lisboa para Leiria, que já era assim, não, primeiramente da Covilhã para Leiria, passava. E ela vivia em Lisboa, então, ou seja, ela tentava passar para se cuidar lá. Depois vinha de Lisboa para Leiria fazer o cabelo comigo, trazia ao marido, obrigava ao marido. E depois, quando eu mudei para cá, foi uma das primeiras pessoas assim, a ficar super feliz por nós, né? E começou a vir todos os anos para cá. E aproveita, obviamente, a gente está juntos e faz o cabelo comigo. Então, lá está, porque a gente gosta de conversar, há uma partilha. Eu sei, não é só cabelo. Há muitos profissionais, tecnicamente, muito melhores do que eu, se for preciso. Mas o que faz a escolha do profissional não tem a ver só com a técnica. E aí é que está a diferença. O profissional, ou seja, há profissionais que podem ser muito bons tecnicamente, né? Mas não é só isso que conta. Né? Perfeito. Cristina, vamos imaginar que a gente tem aqui um quebra-cabeça, ok? E que desse quebra-cabeça você vai tentar explicar como é que você conseguiu juntar essa teoria das cores, essa consultoria com o cabelo. Me explica. Então, basicamente eu sentia que não poderia ser, comecei a entender, né, que existia coisas que favoreciam um tipo de clientes, havia outras que favoreciam outras, havia pedidos diferentes, necessidades diferentes, e eu queria entender melhor porque é que existia essa diferença. E porque é que há pessoas que brilhavam com um estilo de cabelo, a outra brilhava com outro estilo de cabelo. E então eu decidi me aprofundar nisso. E mesmo com o tipo de textura de cabelo, né? Ou seja, há pessoas que gostam de cabelo mais bagunçado, há outras que precisam do cabelo mais alinhado. Há pessoas que ficam bem com o cabelo branco, há outras que não ficam bem com o cabelo branco, há outras pessoas que ficam bem com o cabelo mais escuro, há outras que brilham com o cabelo mais escuro, há outras que ficam melhor com o cabelo mais claro. Ou seja, e nesse contexto, né, eu tentando descobrir, obviamente já existia estudos sobre isso. Então foi nesse sentido que eu fui tentar buscar mais e que cheguei então à análise da coloração pessoal. Como que funciona isso? Como é que funciona? Basicamente a gente faz, ou seja, nós temos o nosso tom da pele, que é uma coisa, e temos o subtom da nossa pele, que é outra. O subtom basicamente é o que dita o que é se é mais um tom mais quente, ou seja, que normalmente para as pessoas entenderem um pouco melhor que é mais dourado, ou se é um tom mais frio, que é a pele mais acinzentada, mais arrosada, né? Ou se é neutra, ou o que é que seja. Então, nós temos saturação da pele, ou das cores, né? Ou seja, tem todo um nível de contraste do nosso próprio contraste. Isso faz muita diferença no resultado que eu vou entregar. Ou seja, saber o contraste da pessoa faz toda a diferença para eu saber que nível de tom é que eu vou entregar e qual é o subtom. Ou seja, quando eu faço a análise de coloração pessoal, a diferença entre eu estar a trabalhar sobre um sonho ou algo que a pessoa idealizou ou eu entregar esse sonho para a cliente, que é finalmente dizer assim, olha, estas são as cores que ficam bem para ti. Então, com a análise eu consigo trabalhar isso. Quando a cliente me faz a pergunta o que é que de facto me fica bem, eu consigo, de facto, entregar essa resposta mais clara à cliente. Sem essa análise, não quer dizer que tenha que ser, há clientes que já fizeram com outros profissionais, ou seja, basta eu saber qual é... Mas isso começou há pouco tempo, né? Sim, basicamente sim. Mas já existe há bastante tempo, né? Só que eu acho que não se tinha...
eu acho que não se tinha interligado ainda tanto com o mundo dos cabeleireiros, né? Ou seja, se essa cor fica melhor com o meu tom de pele, né? Logo, refletindo essa cor, no caso eu não tenho cabelo, mas essa cor com o meu cabelo vai dar mais... Não é com o teu cabelo, é com a tua pele, no caso, né? Muitas das pessoas às vezes vêm no salão, eu quero dar um brilho no meu rosto. E a pessoa automaticamente pensa em brilho, precisa de madeixas. Nem toda a gente precisa de madeixas. Há pessoas que elas brilham, ou seja, que a pele dela brilha e fica com mais viço escura. E é isso que a gente descobre na análise. Entendes? Há pessoas que realmente ficam mais bonitas, mais claras, há outras que ficam mais intermédias, há outras que ficam melhores, mais escuras. Então, nisso, a gente deixa de cometer o erro de fazer só técnicas iguais e oferecer exatamente os mesmos tons a todas as clientes. E a gente começa a trabalhar de uma forma mais personalizada. E aí você tem aquele negócio de passar exatamente, as cores, a gente tem né? tecidos, né? Que isso dá para fazer tanto a mulher quanto a homem, e faz um impacto gigante no nosso rosto, né? Porque, ou seja, as cores erradas, elas acabam por trazer as sombras no nosso rosto, as ruguinhas, elas aparecem mais, o melasma, ele aparece mais. Então, com as cores corretas, desde os acessórios, desde a cor de cabelo, obviamente a cor de cabelo, ela atinge muito mais, porque ele está sempre do lado do nosso rosto, né? Isso é aquela cena de, não sei por que esse casaco não me fica bem. Exatamente. Você não sabe, mas é a cor que não fica bem para você, então não vale a pena. Ou então, antigamente havia muitas pessoas, eu gostei da cor, mas eu sinto que eu preciso de usar mais maquilhagem, então é porque não ficou boa. Porque, ou seja, quer dizer que meio que sumiu com a pessoa, não consegue explicar o que é que aconteceu ali, né? Porque a pessoa olha para o espelho e ela sente-se igual, mas alguma coisa está diferente. Mas me explica aqui, por exemplo, imagine, eu tenho uma palete de cor que ficou bem para mim. Uhum. Como é que eu vou saber, como é que você vai basear essa palete de cor para a minha cor de cabelo? Exatamente, essa é a outra parte que eu faço, né? Eu faço todo um estudo sobre isso. Aí depois você estuda. Exatamente. De acordo com a palete de cores que fica bem. Dentro da saturação, dentro do contraste e dentro dos tons que favorece a cliente, existem tons de cabelo. E tem uma coisa legal que você fez para mim, que é ter aquela paletezinha. Exatamente. Que aí sempre que vai comprar roupa e essas coisas... Tá. O Márcio, ele não acreditava nada disto. A realidade é essa. Até eu fazer o teste nele. E ele agora, qual é que é a minha cor? Qual é que é a minha cor? Sim, onde é que está a minha palete? E assim, realmente é uma diferença imensa, imensa. E é esse casaco eu nunca ia comprar se ela não tivesse com a paletezinha e falado que essa era a minha cor. Mas... Aliás, acho que todos os fatos que tu compraste ultimamente e os que ficaram melhores foi exatamente aqueles que eu disse, experimenta esse. E é isso. E pensa uma pessoa... persistente. Eu que sei. Mas também não quer dizer que a gente não possa usar outras cores que não sejam as nossas. Eu, inclusive, até adquiri agora recentemente 2 vestidos que eu adoro, só que realmente a cor não é a minha cor. Só que acontece, temos de ter sempre o cuidado, no caso das mulheres, né, o homem não tem muita hipótese de usar maquilhagem, porque eu, no caso, tenho muitas olheiras, então, assim, dá sombra no rosto. Tipo, também dá para, ou seja, um vestido que a cor não é tão legal, aí você põe um encharpe, ou põe um outro acessório que O ideal é sempre a cor de cabelo estar correta, acessórios estarem corretos, ou seja, tudo que está perto do rosto, né? E a maquilhagem, porque de alguma forma ele sempre vai trazer essa luz, né? Ele vai refletir no nosso rosto, então ele já vai pesar. Com a maquilhagem a gente consegue equilibrar. Senhora Cristina, senhora minha esposa, dei uma dica para as mulheres: cuidar do cabelo, cuidar em casa, cortar o cabelo como é que se deve cortar, quando que se deve. Me dê dicas aí dos cabelos. Ou seja, não, é aquilo que eu explico às minhas clientes. Eu não gosto de rotular, obviamente, tempos, né? Da pessoa sentir que tem uma necessidade de ir a X em X tempo. Agora, obviamente que o cabelo cresce igual, né? Nós já temos um parâmetro, né, de crescimento e temos uma ideia, né, de em quanto tempo é que os produtos, eles normalmente têm uma certa durabilidade e existe então um parâmetro.
Mas é aquilo que eu sempre digo, o ideal sempre é a cliente se sentir bem. Quando ela não se sente bem de alguma forma com a cor, etc., é porque realmente então está no momento de fazer algo. Não vale a pena esperar, porque eu disse assim, olha, vai ser daqui a 4 meses. E passado 2 meses, ela já sentiu que a cor desmaiou um pouco e ela, né? Então pode fazer em 2 meses, não tem problema. Então, normalmente, a nível de corte, há muitas pessoas que têm essa dúvida, né? A nível de corte de cabelo, sem dúvida, para conseguirmos deixar crescer o cabelo, o ideal é cortar a cada 3 meses. A diferença é quanto é que a gente corta, né, o cabelo, do que, por exemplo, ficar 1 ano sem cortar e o cabelo enfraquece, ele vai afinando, etc. Então, um corte periódico a cada 3 meses, um retoque raiz, depende da cliente. Há clientes que vão a cada 15 dias, há outras que 1 mês. Eu já só aguento 3 semanas. Há pessoas que conseguem aguentar 2 meses. Então, é assim, não é obrigatório fazer, né? É quando realmente a cliente fica incomodada. E a nível de madeixas, a gente trabalha com técnicas que realmente eu orgulho, que têm uma durabilidade, ou seja, a gente consegue, ou seja, também criamos o protocolo Just On Miracle, né? Que as minhas clientes conhecem. O que é o Just On Miracle? O Just On Miracle, basicamente, já são produtos que existem no mercado, mas eu criei um protocolo próprio, com o conhecimento que eu tenho, de junção de 3 tratamentos no mesmo dia. Então, ou seja, com os testes que eu fiz, é o máximo que eu consigo entregar à cliente, o máximo de proteção que eu consigo entregar à cliente quando ela faz madeixas. E o que isso, a longo prazo, faz ter cabelos muito mais saudáveis, muito mais bonitos. E a diferença de ir à Cristina e ir a outro sítio. O segredo do negócio é o sazon, Exatamente. é o salzinho lá. Lá está, uma solução que muitas das clientes procuravam, né? Tentar fazer madeixas no cabelo e sentir o menos agredido possível. E desta forma eu consigo realmente ajudar a cliente. E pronto, normalmente fazemos mechas que têm uma grande durabilidade, né? Clientes ficam 6 meses sem precisar de retocar, depende sempre de qual o tipo de técnica a pessoa. Mas há clientes que gostam de fazer cada 3 meses, há clientes que tipo passado 2 meses já estão. O toner ele sai com passado 1 mês, então, ou seja, se a cliente sentir necessidade, passado 1 mês ela já pode fazer. Normalmente não acontece, as pessoas ficam satisfeitas com a cor, mas é normal que ela vai saindo, ela vai se transformando numa outra coisa. Então, é isso. Consegue explicar, eu não sei se você consegue, como é que se deve lavar o cabelo em casa? Aqui, assim, ao vivo, acho que não. Acho que tu tinha aquela técnica, como é que era? Uma vez, quando foi no Covid, né? A gente fez um vídeo. Não, mas lá o vídeo já passou, você tem que falar. Eu acho que aquilo que você fala, que tem que lavar primeiro a frente, depois por trás. É porque eu fiz esse negócio no Covid, eu lavei o cabelo dela. Então, e a gente fez um vídeo mostrando como que lavava e tal. Mas não sei se você consegue explicar resumidamente como é que é. Acho que é uma dica legal, o pessoal sempre gosta. Sim, eu acho que há muitas pessoas que eu acho que isso é importante. O básico, ele começa pela lavagem da cabeça e há muitas pessoas que não ligam, né? Nem ligam aos produtos que usam. Ou às vezes supervalorizam os produtos que usam e não são tão bons para o tipo de cabelo, isso é muito importante. Então, ou seja, o que é que isso significa? Às vezes compram realmente marcas que são com um nome gigante no mercado, mas não é o tipo, não para o tipo de cabelo ou não para o tipo de cor cabeludo. Então aquilo que eu tento explicar sempre é que o shampoo é para o couro cabeludo, é para limpeza. Isso é o básico para casa. Depois tratamentos é no salão. E uma boa máscara, esse é um ponto. Depois, quando a pessoa vai ao salão, eu tento explicar também como é que a pessoa lava o cabelo, quantas vezes ela lava o cabelo. E muitas das vezes, que é o normal, porque a pessoa não estudou para isso... Ou seja, a pessoa vai lá tratar do cabelo e leva com a consultoria. Sim, normalmente sim. Porque eu acho que, assim, acho que faz parte do nosso trabalho ensinar os clientes. Ou seja, no sentido que, tipo, eu não quero que seja... Ela sinta a necessidade de ir à procura de um outro sítio. Acho que é um pouco mau se ela vai há 10 anos tratar o cabelo comigo e ser outra pessoa a explicar-lhe como é que se lava o cabelo, por exemplo, ou como é que ela pode cuidar do cabelo dela em casa. Então acho que não faz muito sentido e acho que a lavagem do cabelo é a base, né?
E muitas das vezes a cliente ela não faz esse primeiro passo corretamente, o que faz com que também não tenha o resultado que ela pretende. Entendes? Então, eu gosto de observar isso, tentar analisar quais são os shampoos e tentar, né, equilibrar isso. Agora, passos para lavar o cabelo. Muitas das pessoas têm a tendência de pôr o shampoo e aplicar diretamente na parte de cima. Ou seja, é muita concentração de shampoo e ele não vai, ou seja, a gente precisa de realmente lavar o couro cabeludo. Então, se a gente concentrar só o shampoo aqui no topo, ele acaba por... como é que eu te explicar? Ele acaba por ficar extremamente concentrado e criar algumas sensibilidades no couro cabeludo. Então, é importante a gente esfregar as nossas mãozinhas, começar por dentro, agora é um pouco difícil de explicar, por dentro, do lateral e por final na parte superior. Ou também podemos, na hora que estamos a aplicar o shampoo, na hora, não fazer isso dentro do shampoo, depositar um copinho com água, pôr um pouco de shampoo, diluir e assim aplicar. Como estamos em pé, de alguma forma ele vai arrastando e é mais fácil também passar no couro cabeludo todo. E convém passar pelo menos 2 vezes o shampoo. Há muitas pessoas que passam só uma vez porque lavam todos os dias, mas sentem o cabelo oleoso porque na realidade estão a lavar com cabelo, para shampoo com cabelo mais hidratante. Então, ou seja, há vários pontos que faz com que às vezes o resultado não seja o esperado. Então, mesmo a pessoa lavar todos os dias, convém passar 2 vezes o shampoo. E é isso. Normalmente, e outra coisa, há muita gente que fica, nossa, mas eu nem sabia lavar o cabelo. E está tudo certo, porque a pessoa não é cabeleireira. E é normal, quem nos ensina a lavar o nosso cabelo normalmente é as nossas mães, não é a nossa cabeleireira, né? E por isso é que eu tento fazer esse passo, principalmente às minhas clientes adolescentes. Você recebe muito adolescente, né? Eu recebo. Passa de mãe para filha, né? Eu acho que sim. Normalmente, é óbvio, né? As mães tentam sempre levar as meninas ao salão e elas não querem, né? Porque não querem cortar o cabelo, etc. Mas eu acho que eu tenho um dom. Tenho conseguido ajudar as adolescentes, isso é muito bom, ou seja, tirar esse estigma, né, que o salão não é um sítio bom, que as cabeleireiras não ouvem o que elas querem e cortam sempre a mais, ou seja, esse estigma, e faz o gosto da mãe e não o gosto delas, né? Exatamente, então é aquilo que eu sempre falo, no final é ela que escolhe, se ela quiser só um dedo ou se ela não quiser sequer cortar depois de eu conversar 2 horas com ela que escolhe, mas normalmente ela escolhe bem. Muito bem. Cristina, senhora minha esposa, eu queria falar um pouco aqui sobre as tuas raízes. Uhum. Você é de, na verdade, Foitos, né? E os teus pais são os agricultores, pessoas de muitos bons valores. E me fala um pouco, o que você traz daquilo que você aprendeu desde criança para aqui, para os seus princípios, para os seus valores, na sua carreira, para os negócios, empreender não é fácil. O que você traz desse ensinamento que possa realmente abrir a mente para muita gente? Sem dúvida, os valores. A firmeza dos valores. Lá está, os meus pais são pessoas humildes, né? A gente nunca passámos dificuldades nenhumas, classe média, não passei, graças a Deus, mas a gente tinha que trabalhar bastante. Em família. Na agricultura, exatamente, né? A gente tinha que trabalhar bastante, ou seja, não passámos necessidades nenhumas, mas a gente tinha que trabalhar. Sempre foi assim, ou seja, a gente trabalhava em comunidade, né? Ou seja, era a família, tudo aquilo que vinha para casa na altura, era ajuda de todos, né? Era do meu irmão, era meu, era da minha irmã. Hoje em dia os meus pais continuam a trabalhar e são só eles os dois, né? Então sempre foi assim. A parte empreendedora, ela não veio naturalmente, confesso. Essa parte empreendedora veio bem impulsionada por ti, né? Mas eu acho que há pouco tempo estava a ver um podcast que realmente o trabalhar no pesado, já passar por essa
porque lá está, realmente não é confortável. Ai, foi escravidão, obviamente que não, né? Ninguém, né, foi escravo nem nada do género, fazia aquilo, fazemos todos, era aquilo que tinha que ser feito e estava tudo certo. Mas isso dá-nos consistência, porque, ou seja, estar ali no sol, acordar cedo, deitar tarde, cansada, uma miúda, né? Em vez de estar a brincar, não foi, ou seja, deu consistência. Então, ou seja, na realidade, quando eu comecei a trabalhar e a estudar, ou seja, quando eu comecei a querer ter as minhas coisas, eu trabalhava, eu estudava, eu não parava um único dia durante esses 3 anos. Então, para mim foi tipo, e como eu fazia aquilo que eu gostava, para mim era muito simples. Então, ou seja, porque trabalhar né, na agricultura é muito mais pesado, se a gente for a comparar. E esses valores, eles trouxeram-me muita firmeza de quem eu sou, né? E graças a Deus os meus pais, é algo que eu sinto também, meus pais nunca precisaram dizer não. Não fazes isto ou não fazes aquilo. Talvez, não sei se eu era uma miúda mais obediente ou não, mas tipo, eu sinto, tenho sempre isso, mesmo quando eu fui com 15 anos, quando eu fui com 15 anos para a Leiria, era uma miúda, né? Podia ter acontecido muita coisa, mas apesar de eu não conhecer outra vida a não ser aquela que eu tinha com os meus pais e começar a ter outras possibilidades, eu sentia no meu coração o que era certo e o que era errado, sem necessidade dos meus pais dizer assim, olha, não vais por ali, olha, não vais por... Não. E eu sempre mantive firme nesses princípios, né? E lá está, mais do que eles falarem foi aquilo que eu vi em casa. Então, isso é o que eu trago para hoje, até hoje. Sinto que essa parte de pôr a mão na massa, eu trago desde lá também. Não ter, lá está, não ter preguiça de trabalhar. Eu sinto que realmente não é algo que eu tenha. E acho que é isso. Acho que é basicamente isso que eu consigo replicar ainda hoje. Daquilo que eu vivi antes. Eu sei que você está agora numa nova fase. E está a ser aí o exemplo para muitas mulheres, que eu já começo a ver que muitas já te procuram e tal. Você vai à missa todos os dias. Né? E onde é que isso vem, essa força? Onde é que... O que isso significa para você? Eu acho que a gente sem fé não é nada. A gente pode ter muita coisa, muita, né? A gente tem um ou outro, mas a realidade, se a gente tiver um ou outro e a gente não tiver fé entre nós os dois, a gente não tem nada. A gente está a construir uma coisa à toa. Então, lá está. A semente, ela foi plantada pelos meus pais, né? Sem católicos, ir na missa, eu fiz todos os processos. Mas, de facto, depois, quando eu saí de casa, eu achei que não era necessário. Achei que eu conseguia fazer tudo sozinha, apesar de eu acreditar em Deus. Mas a gente vive aquela fé, como se diz em Portugal, sou católica, não praticante. Que faz parte, né? Faz parte do amadurecimento. A gente passou aqui por experiências bem fortes, como eu digo, de milagres mesmo, e a gente sabe disso. Só para quem não está vendo, nossa casa pegou fogo tudo aqui antes de a gente abrir o salão. 5 dias antes da gente abrir o salão. E foi a fase mais dramática da nossa vida. Mas, graças a Deus, tudo se passou. E aqui estamos, nesse estúdio maravilhoso. Exatamente. Então, um pouco tempo antes disso, né, antes disso acontecer na realidade, foi quando começou assim a nossa transformação nesse sentido. Comecei a sentir vontade, né, a gente começámos a desentender a realidade é essa, né?
Porquê? Porque a gente não tinha... tínhamos o nosso ego, tínhamos o nosso orgulho, a gente começámos a pensar em ter os nossos negócios e, tipo, coisas novas, mas, tipo, a gente discordava muito, porque a gente é muito diferente. A gente é o oposto um do outro. Então, primeiro que a gente percebesse que essa diferença ela era para acrescentar e não para dividir, né? Demorou algum tempo. E a realidade é essa. Então, é um trabalho de casa, né? É um trabalho que tem que ser feito. E na altura a gente começou a rezar, né? Começámos esse processo. E quando começámos a ver algumas dificuldades a acontecer naquele momento, a gente rezava muito mais. Ai, ajuda e tal. E começámos a ver as coisas... Nossa, mas caramba, aconteceu, né? E começámos assim a ver assim as coisas a acontecer e de facto isso lá está, já era um caminho a preparar-nos para aquilo que ia acontecer depois, né? Que é muito bonito também. E aí foi muito forte, só que de qualquer forma, com a questão do inglês que eu sempre tive, etc., eu, apesar de eu saber que existia uma igreja católica aqui, a gente nunca procurou. Até que há 2 anos, eu acho. Só há 2 anos, portanto, ou seja, o salão já está aberto há 7. Eu comecei a sentir assim, eu queria começar na missa todos os domingos. E o Márcio, bora! Mas bora, chegava ao domingo e nada acontecia. Se eu não dissesse, né, não acontecia. Até que eu quero ir ao domingo. Ok, mas a que horas é que é? Ok, bora. Então começámos a tentar ir. Começámos a ir às 7, depois começámos a tentar ver qual é que era... E aquilo deu-me uma certa estabilidade. De eu olhar e pensar assim, caramba, a semente que os meus pais plantaram, eu agora estou a sentir que a gente está a construir, né? Um dia, se a gente tiver filhos, a gente também está a construir esse alicerce, né? E nada melhor do que a gente construir uma base no sítio do Senhor, né? E depois eu também tinha visto um grupo das peregrinas, que eu queria muito ir, mas tinha vergonha. Depois até que eu vi que tinha uma cliente, querida, a Carla, que ia, e eu perguntei-lhe, ela foi super querida, esperou por mim, ajudou-me, ela assim, não, vens comigo e tal. Então, desde aí, acho que já faz mais de 2 anos, eu acho, na realidade. Acho que fez 2 anos que eu comecei a ir à peregrina, agora em fevereiro. Desde aí, eu, basicamente, poucas vezes falhei, né? Tenho tentado ao máximo ir. Só que em outubro, algumas coisas, ou seja... Acho que a gente vai evoluindo, né? E uma coisa que eu tenho percebido é que... Ou seja, a gente pode evoluir a nível físico, a gente pode evoluir a nível psicológico, ou seja, de conhecimento. E o que é que a gente faz? Basicamente, a gente tenta desenvolver esse nosso conhecimento, né? Ou seja, se eu quero emagrecer, eu passei por essa experiência, eu fui tentar entender como é que eu devia de comer, fui procurar, né, vídeos, etc., que me alimentassem essa parte. E a parte espiritual é exatamente a mesma coisa, né? Deus está à nossa espera, eu acredito nisso, e é só a gente procurar e as portas elas vão se abrindo. E o que é certo é que a gente vai envelhecendo, né? Posso dizer amadurecendo, mas assim, a gente vai envelhecendo. E os problemas, eles continuam e eles acabam por crescer. Coisas que a gente tem dificuldade desde criança, se a gente não resolver, ela vai nos acompanhar. Obviamente que a gente também pode fazer terapia, né? Mas eu tinha, de facto, algumas dificuldades que elas acompanharam e cada vez elas estavam, em vez de diminuir, elas estavam cada vez a ser mais gigantes do que eu. E eu pedi ajuda. Quem me podia ajudar. E eu senti no meu coração que vem na missa todos os dias que eu te fortaleço. Vem ter comigo todos os dias que eu te fortaleço. E desde aí, isso foi em outubro, desde aí, basicamente, algumas vezes eu falho também, né? Mas eu tenho feito essa busca espiritual todos os dias. Todos os dias vai à missa. Sim. E comungar, que eu acho que essa é... como eu vi esta semana, que é a autoestrada para o céu, que eu achei lindo. Então, eu tenho vindo buscar me fortalecer espiritualmente e eu acho que hoje sinto-me outra pessoa, assim, outra pessoa, com a mesma base, né? Mas muitos medos, muitas inseguranças, muitas inquietudes que eu tinha no meu coração, eu já não as tenho.
O que você gostaria de inspirar outras mulheres que às vezes, né, tenha os seus... Todo mundo tem problema, né? Mas às vezes esteja a passar por uma situação difícil no casamento, esteja a passar situação difícil com os filhos, esteja a passar difícil com o trabalho, e que às vezes esteja aqui nesse país ou esteja em qualquer parte do mundo e que realmente às vezes não sabe para onde ir. O que você falaria para elas? É aquilo que eu fiz. Joelho no chão. Joelho no chão. Há pessoas que não vão ter fé e há pessoas que não acreditam e está tudo certo, né? Mas Deus e Jesus está dentro de nós. Então, assim, a gente pode conversar com Ele quando a gente quiser. Mas a comunicação também, ou seja, não imaginem, lá está, eu nem sempre acreditei, portanto, ou seja, eu estou numa fase diferente, uma fase mais madura, mas quando eu não acreditava, eu também não quer dizer que eu fiz as coisas completamente erradas, porque levou-me até chegar aqui, né? Eu vivi. É uma fase da uma fase da minha vida, né? Mas acho que a comunicação, ou seja, falando enquanto casal, né? Eu acho que a comunicação e entender que tem que haver espaço para os dois, né? Eu acho que tem que haver espaço para os dois falarem. Isso quer dizer o quê? Às vezes nem só um está certo, nem só o outro está errado. E às vezes não é só aquilo que se fala, né? Às vezes a pessoa está a falar uma coisa, mas ela não é de facto aquilo que ela quer falar, né? Então tem que entender de facto o que tem por trás de todas essas emoções. Muito bem. Estamos quase chegando aqui ao fim. E eu queria primeiro que você amplificasse com muita energia boa, uma mensagem para o mundo daquilo que a sua visão, seja de negócio, seja da vida pessoal, seja daquilo que você tem aprendido aqui nesses anos. O que você poderia falar se esse microfone pudesse chegar a milhões e milhões de pessoas? Eu acho que a gente está aqui com um projeto, né, de vida, de tentar ser o melhor que a gente pode e olhar isso com clareza e maturidade é muito importante. E a gente está sempre a tempo. Então, eu acho que há momentos, que falo por mim, que às vezes a gente é orgulhoso e a gente não quer ver, a gente só quer apontar o dedo, né, no outro. Mas quando a gente percebe que há várias virtudes que a gente quer ter, porque existem várias virtudes que a gente não tem, e a gente trabalhar sobre elas, acho que é por aí o propósito, da gente trabalhar as nossas virtudes, a nossa capacidade, que ela já existe, ela já está dentro de nós, mas a gente precisa de querê-las ter do nosso lado, a gente precisa de renunciar a muita coisa para conseguir trabalhar sobre isso. Então, acho que é isso, a gente está sempre a tempo de melhorar. Então, agora vamos para a pergunta final. Esta não era a pergunta final? Essa era quase final. O que é o código do sucesso para você? O código do sucesso, acho que é os valores, os nossos valores. A gente não os trocar por nada. Que acho que é o que a gente tem mais importante e que leva daqui para sempre. A nossa lealdade, a nossa estrutura. Sem dúvida, novamente, acho que os valores é o código do sucesso para a gente chegar onde a gente quiser. Quanto mais valor a gente tiver, né? Quanto mais virtudes, mais valores a gente adquirir, mais longe a gente pode chegar. Uau! Ela que achava que ia ser tão difícil, fizemos aqui um podcast lindo, maravilhoso. Vamos deixar aqui o podcast do Just One Beauty Salon. Cristina Leal. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigada eu. Foi um prazer. Que
possamos fazer mais outros. E que esse podcast possa trazer algumas informações para você, possa trocar também no seu coração, possa trazer coisas boas, que é para isso que a gente está aqui, trazer coisas boas. E é isso. Muito obrigado, senhora Cristina Leal, dona e proprietária do Just One Beauty Salon, a rainha dos cabelos. E muito obrigado mais uma vez por esse podcast. Obrigada. Estou.